Caião, vamos lá, vou começar com você pra variar esta peleja. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V essa primeira frase, né? Vamos lá, pra começar a peleja aqui da nossa quarta-feira. Vamos. Ontem a gente comentou aqui no programa que a pré-candidata Marina Silva se considera a primeira vítima de fake news no Brasil. Inclusive, ela fez uma brincadeira bem humorada. Ela falou assim, pô, eu já fui, eu ia acabar com o Bolsa Família, eu ia acabar com o Pronatec, eu ia acabar com não sei o quê, eu ia acabar com não sei o que lá. Eu não era uma candidata, era uma exterminadora do futuro. Ela até brincou aqui em entrevista ao Pânico. Bom, de fato, esse período de campanha, como você bem sabe, Caio, tá virando aí um vale-tudo, né? Pra se sobressair ao adversário. E claro que as pessoas podem lançar mão de fake news para botar o oponente lá embaixo. Diante dessa possibilidade, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, já deu um ultimato aí sobre o uso de fake news para vencer a eleição. Que tom foi o do ministro, Caio? Bom, foi um tom de preocupação, aliás, essa é uma grande preocupação do ministro Luiz Fux, desde que ele assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, de que a maior bandeira dessa presidência é justamente o combate às fake news, que nos últimos anos tem ganhado cada vez mais proporção e influenciado a vida das pessoas. A gente tem um episódio de 2016 com a disputa entre o presidente norte-americano Donald Trump com a então candidata Hillary Clinton, né, à presidência da Casa Branca. E aí a denúncia de intervenção da Rússia, fake news e tal e coisa. Aqui no Brasil não é diferente, o uso do Facebook, sobretudo sobre as outras mídias sociais, é bastante forte. O brasileiro é um dos maiores consumidores e clientes, aí, usuários do Facebook, então existe essa grande preocupação, sim. E o ministro Luiz Fux falou ontem aqui em São Paulo de que há uma medida bastante drástica que pode ser tomada caso fique comprovado que as fake news tiveram influência direta no resultado das eleições de outubro. Se ficarem comprovados que o candidato A, ou o candidato B, ou o candidato C ganhou as eleições por meio das fake news, a última instância das medidas drásticas será cancelar as eleições e começar tudo de novo. Luiz Fux disse que isso é possível. Claro, ele também acalmou as pessoas dizendo que o TSE está tomando medidas para que isso não tenha que acontecer, evidentemente. E aí ele mencionou uma força-tarefa que foi criada pelo TSE, junto com o Ministério Público Federal, com a Agência Brasileira de Inteligência, para que as pessoas investiguem, essa força-tarefa investigue, vasculhe a internet, faça uma varredura justamente para saber onde tem fake news, quem é que está plantando essas fake news para punir e tirar do ar essas notícias se eventualmente acontecer. E isso é claro que elas vão ser espalhadas aí, isso não há a menor dúvida, como elas já acontecem. Essas declarações foram dadas pelo Luiz Fux ontem num evento que foi promovido pela revista Veja aqui em São Paulo. E para a gente ter uma noção de como essas fake news já acontecem, já existem, a própria revista Veja, algumas semanas atrás, encomendou uma pesquisa com o Instituto de Pesquisas para saber a quantas anda a questão da fake news na internet. E foram comprovadamente vistas, pegas, pouco mais de 530 notícias falsas, comprovadamente falsas na internet. Aí esse instituto fez uma série de entrevistas e tal, e descobriu que 80% dos brasileiros têm medo de compartilhar alguma coisa falsa, alguma notícia falsa no próprio perfil do Facebook, ou seja, o cara que vira e fala, olha, às vezes eu vejo uma notícia lá que eu gostaria de compartilhar com meus amigos, mas eu tenho medo de que seja uma notícia falsa. Por quê? As pessoas não têm tempo, não têm vontade, enfim, cada um tem a sua razão de ficar indo checar se é verdade ou não. Viu ali, passou pra frente. E essa mesma pesquisa revelou que existem 3 pessoas no topo aí como alvo das notícias falsas. Das notícias falsas. O Lula é a primeira maior vítima das notícias falsas, depois o presidente Michel Temer e em terceiro lugar o juiz Sérgio Moro. Aí todo mundo fala, pô, mas e o Bolsonaro? O Bolsonaro aparece em 7º lugar nesse ranking aí das pessoas que são alvos de notícias falsas. Porém, o Bolsonaro é o primeirão, segundo essa mesma pesquisa encomendada pela revista Veja, quando a notícia falsa é escrita em favor
do cara. Aí o Bolsonaro, quando vem lá, o Bolsonaro doou R$1 milhão para as criancinhas pobres na África. Quando esse tipo de notícia que beneficia o cara, o Bolsonaro é o campeão. Então tá aí essa preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, Edgar. Deixa eu só rapidinho, Tonhão, olha, eu vi você, o Caio tava falando aqui, a gente sempre associa fake news com uma coisa do indivíduo, né? O sujeito vai lá, procura propagar uma notícia que não é verdadeira, uma notícia mentirosa, com algum ingredientezinho de verdade ali para ter a fisgada, né? Para você ser levado a acreditar que aquilo de fato faz sentido, procede. Mas e no caso eu lembro que na eleição passada, que foi vencida pela ex-presidente Dilma, era Dilma e Aécio, muito foi falado do chamado estelionato eleitoral, né? Que se vendeu uma ideia da economia, que tudo estava bem, e a partir do momento em que a presidente assumiu para o segundo mandato, se percebeu que a coisa não era nada daquilo que se vendeu durante a campanha eleitoral. Como é que fica essa observação em torno das fake news quando se trata de uma notícia que vem de um órgão do Estado, quando vem do órgão federal? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver tem que desconstruir a notícia. E como é que desconstrói? Você tem que ver quem financia determinada mídia. Nos governos do PT, que eram distribuídos milhões para certas mídias, os caras fazem as fake news de uma maneira interessante. Eles fazem a leitura petista do fenômeno. Existem sites até hoje que fazem isso. E coloca embaixo, leia mais aqui. E aí remete para as mídias tradicionais, a Folha, o Estado e por aí vai. Sim. Mas a leitura está toda distorcida. Eu me pergunto que instrumentos o ministro Luiz Fux empregará já que você vê, tem tanta reviravolta no Supremo e eles falam em hermenêutica, que é cada ministro interpreta do seu jeito. Existe a hermenêutica da notícia. E a hermenêutica da notícia é feita de uma maneira absolutamente distorcida. Você pega um fato de um grande jornal imparcial, por exemplo, dá uma leitura no fenômeno que eu estou aqui falando, dá uma leitura petista e lá embaixo põe leia mais aqui. Sim. Agora, como é que você vai criminalizar a questão da fake news? Eu já falei isso aqui, no mundo da internet, em que todo mundo tem acesso a tudo, a plateia virou palco. Então, a gente vê, sobretudo nas redes sociais, sobretudo no Twitter, as pessoas com uma vontade tremenda de serem jornalistas. Mas você paga jornalistas profissionais para eles poderem fazer o data mining, que os americanos chamam, é a mineração das notícias. Mineração da notícia não é copiar a notícia de jornal e mandar para frente. É você ir além e dar a mínima investigada, usar o telefone e não copiar o que se leu no jornal. Agora eu me pergunto, todo esse fenômeno que eu estou descrevendo, como o Luiz Fux vai criar uma rede para identificar? Assim. É muito difícil. Essa eu lembro que eu peguei. Influencia na vitória de um candidato ou outro. Não, e é uma pergunta que fica mesmo. Como é que ele vai aferir? Eu consegui pegar fake news uma vez só na minha vida, quando no meu blog peguei um cara de uma agência que fazia serviços pro PT, ele montando o site Profaquim. O cara que fez a campanha da Dilma fez um site em nome do povo Profaquim. Aí eu meti bala, foi o único caso que eu consegui na minha vida pegar fake news. Você tem que criar uma equipe, Edgar, de centenas de pessoas, porque você tem que desconstruir a notícia. Uhum. Fazer engenharia reversa da notícia é muito difícil. Fica a pergunta aí. Aliás, Edgar, sobre essa questão de fake news e tudo mais, a gente mencionou o Facebook, o Tonhão falou agora da dificuldade, o próprio Facebook está tendo que rebolar em corda bamba para justamente driblar todas essas questões de fake news, de dados que sujaram a imagem deles. Esse é um assunto que a gente vai tratar já aqui ainda nessa edição do Mole. Daqui a pouco a gente fala e se aprofunda nisso aí, Caio.